Sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos estudar sobre o balanceamento das reações químicas. Aprendemos em aulas anteriores a como calcular o nóxido de cada elemento químico, lembrando que o nóxido é a carga dos elementos químicos. Hoje iremos trabalhar como se calcula o balanceamento pelo método de tentativa. Lembrando que, segundo Lavoisier, a massa é conservada, ou seja, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, de acordo com a teoria de Lavoisier, as massas elas se conservam. Então, quando analisamos o balanceamento de uma reação química, lembrando que as massas no início da reação, ela tem que ser a mesma quantidade no final da reação. Ou seja, os reagentes, os elementos químicos que fazem parte dos reagentes, obrigatoriamente têm que aparecer em quantidades iguais nos produtos, mas de rearranjos diferentes, de formas diferentes, porque os elementos químicos, durante uma reação química, elas reagem, trocam os elementos químicos, trocam os elétrons, porque elas estão em constante vibração e eles reagem entre si, formando novos elementos químicos. O balanceamento também, ele faz parte do nosso cotidiano. Vamos ver como se faz uma receita de bolo, por exemplo. Para você fazer um bolo, você precisa de uma xícara de farinha, uma xícara de leite, 3 xícaras de açúcar, 4 xícaras de achocolatado e o fermento em pó. Essas quantidades devem ser proporcionais ao tamanho do bolo. Por exemplo, para essa quantidade, para esses elementos químicos reagirem, você vai fazer um bolo. Mas se você interfere na quantidade de um desses elementos químicos, a reação química não vai ser a mesma. Você vai estar interferindo na quantidade, na produção desse bolo. Algo pode dar errado. Por exemplo, se você coloca uma quantidade muito maior de açúcar, que é recomendada, o bolo ele não vai ter a mesma consistência. Então, você vai estar interferindo nessa reação química. Então, se você tirar um desses elementos químicos que está sendo reagido, também vai influenciar na produção desse bolo. Então, esses elementos químicos que reagem têm que estar em proporções adequadas para que ocorra a reação química entre eles. Tudo bem? Então, vejamos aqui algum exemplo sobre isso. Aqui nós temos algumas reações químicas não balanceadas e iremos balanceá-las através do método da tentativa. Lembrando que antes da seta nós temos os reagentes e depois da seta nós temos os produtos. Quando esses elementos reagirem formando novos produtos, lembrando que os elementos químicos, os átomos envolvidos durante uma reação química, serão os mesmos átomos que serão produzidos, mas de rearranjos diferentes, de formas diferentes. Nós temos aqui nesse primeiro exemplo o nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, formando novos produtos com rearranjos diferentes, mas os elementos químicos que aparecem são os mesmos, nitrogênio e hidrogênio. Tudo bem? Lembrando que vimos que, segundo Lavoisier, a quantidade dos elementos químicos durante a reação tem que ser a mesma depois da reação química. Então, a quantidade de nitrogênio que aparece aqui nesse caso, a atomicidade dele vale 2. E nos produtos, a atomicidade tem apenas 1. E essa equação quer me dizer que ela não está balanceada. Lembrando que você nunca mexe com a atomicidade do elemento químico.
Esses números aqui embaixo de cada elemento é a sua atomicidade, a quantidade de átomos envolvidos durante a reação. O que você pode mexer, interferir, é a quantidade de mols, que é o coeficiente estequiométrico de cada elemento químico. O que é o coeficiente? É esse valor aqui na frente. Aqui nós temos uma molécula do gás nitrogênio envolvida. Aqui nós temos uma molécula do gás hidrogênio envolvida. Tudo bem? Então, você só pode interferir na quantidade estequiométrica, também conhecido como número de mols. Vamos analisar agora essa equação. Aqui nós temos 2 átomos de nitrogênio e aqui nós temos apenas um átomo de nitrogênio. Então, para balancear, nós temos que incluir mais um átomo para que essa quantidade fiquem iguais. Tudo bem? Então, aqui nós vamos colocar 2 átomos, tá? 2 mols, tá? Isso aqui quer dizer que está repetindo a quantidade de toda a molécula, tudo bem? Então, agora nós temos 2 nitrogênios nos reagentes e 2 nitrogênios no produto. Aqui nós temos a atomicidade do nitrogênio valendo 1, então é 1 vezes 2. Então, nós temos 2 nitrogênios agora, tudo bem? Vamos analisar agora o hidrogênio. Nós temos aqui nos reagentes apenas 2 hidrogênios envolvidos da reação. E no produto nós temos quantos? 2 vezes 3, nós temos 6 hidrogênios. Lembrando que esse 2 ele multiplica toda a molécula, certo? Então, é 2 vezes 3. Nós temos 6 hidrogênios. Para que nos reagentes nós tenhamos também 6 hidrogênios, então a quantidade de mols envolvidas aqui é de quanto? De 3. Tudo bem? Vamos analisar agora. Preste atenção que o balanceamento é por método de tentativa. E quando você mexe em um elemento químico, pode interferir no outro. Por isso que você deve prestar atenção e analisar novamente a equação. Nós temos 2 nitrogênio, 2 nitrogênios. Então, o nitrogênio está tudo certo. O hidrogênio, nós temos 6 hidrogênios nos reagentes e também 6 hidrogênios no produto. Então, isso quer dizer que a quantidade de massa que foi reagida vai aparecer no final nos produtos. Então, essa equação agora ela está balanceada corretamente. Tudo bem? Vamos analisar agora a nossa segunda equação. Nós temos aqui uma equação um pouco mais complexa que a primeira. Então, nós temos algumas regrinhas importantes para facilitar no nosso balanceamento. Para facilitar, nós iniciamos analisando o elemento que aparece em menor quantidade. Vamos ver. Nós temos aqui nos reagentes um sódio e um sódio nos produtos, certo? Nós temos aqui, vamos analisar o oxigênio. Nós temos 2 oxigênios aparecendo, tanto na primeira molécula quanto na segunda molécula. E nós temos o oxigênio aparecendo uma vez nos produtos. Tudo bem? Então, o oxigênio ele aparece 3 vezes na reação, tá? Ele está em maior quantidade, mas eu quero iniciar o meu balanceamento com menor quantidade. Então, vamos agora ver o fósforo. O fósforo, ele aparece 2 vezes. Então, tanto o sódio quanto o fósforo, eles aparecem 2 vezes na equação química. Então, vamos analisar agora a maior atomicidade. A atomicidade é o elemento, é a quantidade do átomo envolvido durante a reação química. Então, a atomicidade do sódio ele é de 2. E nesse caso aqui, a atomicidade dele é de 3. Tudo bem?
A atomicidade do fósforo, ele é de 2. E a atomicidade dele agora, ele é de 1. Então, vamos analisar primeiramente através do sódio, porque ele tem uma atomicidade maior. Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui 2 sódios. Preste atenção que o sódio só está aparecendo nessa molécula. Então, aqui nós temos 2 sódios. E nesse caso, nós temos 3 sódios. Como é que a gente faz agora? Para que essas quantidades sejam iguais, lembrando que o número aqui embaixo, a atomicidade do elemento, você nunca pode mexer. Então, para igualar essa quantidade de sódio, nós multiplicamos essa equação por 3. Tudo bem? Então, quando você multiplica aqui, fica 2 vezes 3, 6, tá? Então, essa equação você tem que multiplicar por quanto agora? Por 2. Para a quantidade do sódio ficarem iguais. Agora sim, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, também 6. Então, a quantidade de sódio nos reagentes e no produto tem que ser iguais. Lembrando que Lavoisier disse que as massas, elas se conservam, elas aparecem tanto nos reagentes quanto no produto. Tudo bem? Então, vamos analisar agora o fósforo. Nós temos aqui 2 fósforos, tudo bem? 1 vezes 2, 2. Preste atenção que esse 2, ele está multiplicando toda a molécula. Então, nós temos 1 vezes 2, também 2. A quantidade de fósforo, tanto nos reagentes quanto no produto, é a mesma, tá? Vamos analisar agora o oxigênio. Aqui nós temos 1 vezes 3, 3 oxigênios nessa molécula. E aqui nós temos 5 oxigênio. Então, 5 com mais 3, 8 oxigênios nos reagentes. Tudo bem? E vamos analisar quantos oxigênios tem no produto. 2 vezes 4, 8 também. Então, essa equação, ela também já está balanceada. Tudo bem? Vamos analisar a nossa próxima equação. Lembrando que é o método de tentativa. Aqui nós temos o alumínio. O alumínio nós temos apenas um elemento químico. E aqui nós temos 2, tá? Eu vou colocar aqui de lápis só para vocês analisarem. Aqui nós temos 2 alumínios, tudo bem? Método da tentativa. Então, para balancear a equação, nós colocamos 2 alumínios, certo? Então, aqui nós vamos colocar 2, porque aqui também já tem 2, certo? Vamos analisar agora o oxigênio. O oxigênio, nós temos 2 oxigênios aqui nos reagentes, mas nos produtos aparecem quantos? 3. Mas essa quantidade não pode, porque ela tem que estar balanceada. Então, para balancear a equação, eu vou multiplicar essa molécula por 2, tá? E agora vai ficar quantos oxigênios? 2 vezes 3, 6. Aqui, para essa equação ficar balanceada, nós temos que colocar 3 oxigênio, certo? A equação está balanceada? Não. Preste atenção que quando você colocou o número 2 aqui, ela modificou na quantidade de alumínios, entenderam? Então, você tem que prestar atenção que quando você mexe com o coeficiente estequiométrico, você mexe com todos os elementos químicos. Então, você sempre tem que analisar se toda a equação está ok. Tudo bem? Então, nós temos aqui, agora, 2 vezes 2 são 4. Então, aqui, no caso do alumínio, agora não é mais 2, e sim 4. Tudo bem? Agora vai estar certo.
O oxigênio, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, o restante está correto. Tem que sempre prestar atenção nisso, tá? Aqui, vamos ver a água. Aqui nós temos 2 moléculas de água, de hidrogênio, e aqui também nós temos 2. Tudo bem? O oxigênio nós temos 2 nos produtos, e aqui nós temos apenas 1. Então, o que a gente tem que fazer? Multiplicar essa equação por 2. Tudo bem? Agora, viu como a gente interferiu novamente no hidrogênio? Então, aqui também, você também tem que multiplicar por 2, porque vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. O hidrogênio está tudo ok. 2 vezes 1, 2. E agora, o oxigênio também tem 2, tá? Vamos analisar a nossa última equação. Nos reagentes, nós temos 2 carbonos. No produto, nós temos apenas 1. Então, vamos multiplicar essa molécula por 2. Vamos contar agora a quantidade de hidrogênios. Nos produtos, nos reagentes, nós temos 6 hidrogênios. E aqui, nos produtos, nós temos somente 2. Então, a molécula vai ter que ser multiplicada por 3. Agora, a quantidade de carbonos, tanto nos reagentes quanto no produto, são iguais. E os hidrogênios também são iguais. 6 nos reagentes, 2 vezes 3, 6 nos produtos. Agora, para finalizar, temos que contar a quantidade de oxigênio. Nós temos aqui 2 vezes 2, 4. Nós temos nessa molécula 4 oxigênio. Mas preste atenção que essa outra molécula também tem oxigênio. Então, nós já temos 4 oxigênios aqui. 1 vezes 3, 3. Então, 4 com mais 3, 7. Tudo bem? Então, do outro lado também tem que ter 7. Aqui nós temos 2 oxigênios, certo? Preste atenção que aqui, se a gente multiplicar, vai ter que modificar toda a molécula. Então, nós temos que multiplicar com um valor aqui e depois somar com mais um. Tudo bem? Então, vamos multiplicar a molécula por 3. Vamos ficar 2 vezes 3, 6. Com mais um, 7. Agora, todas as equações estão balanceadas corretamente. Até a próxima!